Savannah, Geórgia, na elegante Jones Street, há uma mansão antebellum de 1802 que nunca fica ocupada por mais de 41 dias. Este número específico não é coincidência. É um padrão que se repetiu 37 vezes desde 1889. Cada família ou inquilino que se move para a propriedade encontra alguma razão urgente para sair exatamente no 41º dia. E aqueles que tentam ficar além dessa marca? Bem, 4 famílias tentaram. Nenhum membro dessas 4 famílias jamais foi visto novamente. A casa tem uma história peculiar. Foi construída por Josiah Whitmore, um rico comerciante que, segundo rumores sussurrados, fez sua fortuna de formas que a sociedade educada preferia não discutir. Contrabando de escravos mesmo após a importação ser tecnicamente ilegal. E pior, muito pior. Em 1839, Josiah e sua família inteira, esposa Eleanor, 3 filhos e 7 escravos domésticos, desapareceram durante a noite. A casa foi encontrada intacta, a mesa posta para o jantar, comida ainda quente, mas não havia ninguém. 11 pessoas, desvanecidas como fumaça. A casa mudou de mãos dezenas de vezes desde então, sempre vendida rapidamente, sempre por muito menos do que valia, e sempre com a mesma cláusula em letras miúdas no contrato que ninguém nunca lê até ser tarde demais. O comprador reconhece a história da propriedade e aceita toda a responsabilidade após o 41º dia de ocupação. Em setembro de 2024, a casa foi comprada pela família Morrison Jackson, um executivo de tecnologia de 42 anos. Sua esposa Clara, artista de 38 anos, e seus 2 filhos, Ethan, de 14 anos, e Sophie, de 10. Eles eram de Seattle, não conheciam a história de Savannah e acharam que haviam feito um negócio de suas vidas. Nos primeiros dias, tudo era perfeito. A casa era magnífica, lustres de cristal, pisos de madeira original, uma escadaria curva, vitrais. Clara amava os altos tetos e a luz natural. Jackson apreciava o escritório espaçoso. As crianças estavam encantadas com o quintal massivo e o que parecia ser uma casa na árvore antiga no carvalho gigante dos fundos. No 5º dia, Sophie mencionou casualmente durante o café da manhã: "A senhora na minha porta me disse boa noite ontem." Clara pausou no meio de passar manteiga em uma torrada. "Que senhora, querida?" "A senhora bonita de vestido branco. Ela fica fora da minha porta toda noite. Ela não fala, só fica lá, observando. Mas ontem ela sussurrou, 'Boa noite', quando fechei meus olhos." Jackson e Clara trocaram olhares preocupados, mas tentaram manter a calma. "Você deve ter sonhado, docinho", Clara disse, forçando um sorriso. Mas naquela noite, Clara decidiu verificar. Às 23 horas, ela caminhou silenciosamente até o quarto de Sophie no 2º andar. A porta estava fechada, como deveria estar. Clara colocou a mão na maçaneta para abrir e verificar sua filha, mas então ouviu uma voz feminina, baixa e melódica, vindo de dentro do quarto, cantando uma canção de ninar. Mas Sophie estava dormindo. Clara podia ouvir sua respiração profunda de criança. O coração de Clara disparou. Ela abriu a porta rapidamente. O quarto estava vazio, exceto pela forma de Sophie dormindo pacificamente sob os cobertores. Ninguém mais, nenhum lugar para se esconder. Mas o ar estava gelado, e Clara podia jurar que ainda ouvia a canção de ninar, agora vinda de mais longe, descendo o corredor. Ela seguiu o som. Levou-a até o final do corredor, para uma porta que ela havia notado antes, mas nunca aberto. Uma porta simples de madeira que assumiram ser um armário. Mas quando Clara a abriu, encontrou escadas. Escadas estreitas e íngremes subindo para o que deveria ser um sótão. Não havia sótão nos projetos da casa. Clara subiu lentamente, a madeira velha rangendo sob seus pés. No topo, encontrou um único cômodo com teto inclinado, empoeirado e sufocante. E ali, no centro, estava algo que fez seu estômago revirar. Uma dúzia de pequenas camas de crianças, enfileiradas perfeitamente, cada uma com um cobertor fino e travesseiro fino. Camas de escravos, camas de crianças escravas. Mas o que a aterrorizou foi o que estava nas camas. Não corpos, mas formas. Depressões nos colchões, como se corpos invisíveis estivessem deitados lá.
E quando Clara olhou para a cama mais próxima, a depressão se moveu, como se algo invisível tivesse se sentado. Clara correu escada abaixo, bateu a porta e nunca contou a Jackson sobre o que viu. Mas ela começou a contar os dias obsessivamente em um caderno escondido. Dia 12. Ethan começou a acordar com arranhões em suas costas. 3 arranhões paralelos, como de unhas, aparecendo toda manhã. Ele jurou que não estava se coçando durante o sono. Dia 15. Jackson começou a ouvir sussurros vindos das paredes de seu escritório. Não palavras claras, apenas murmúrios constantes e baixos, como se dúzias de pessoas estivessem conversando em voz baixa, logo atrás do gesso. Ele pensou que fosse cano ou cabos, mas quando pressionou seu ouvido contra a parede, as vozes pararam instantaneamente. E então, uma única voz clara e distinta sussurrou de volta: "Ele está ouvindo." Dia 19. A família inteira acordou às 3h17 am com o som de correntes se arrastando no térreo. Jackson foi investigar com um taco de beisebol. Encontrou todos os móveis da sala reorganizados em um círculo, voltados para dentro, como cadeiras em uma sessão espírita. E no centro do círculo, entalhado profundamente no piso de madeira original, que havia sido perfeito quando foram dormir, estava uma mensagem: 22 dias restantes. Dia 24. Clara finalmente contou a Jackson sobre o sótão. Eles subiram juntos à luz do dia, armados com lanternas e determinação. Mas quando abriram a porta, não encontraram escadas. Apenas uma parede de tijolos sólida. As escadas haviam desaparecido, ou nunca haviam existido. Clara começou a questionar sua sanidade até que viu a expressão no rosto de Jackson. Ele havia visto algo também, algo que não estava compartilhando. Dia 28. Sophie parou de falar. Completamente. Não por trauma ou medo, mas porque, como ela mais tarde escreveria em um caderno, eles me pediram para ficar quieta. Disseram que falar perturbava a casa, e quando a casa está perturbada, as coisas ruins acontecem. Dia 31. 10 dias restantes. A família decidiu ficar, parcialmente por orgulho, parcialmente porque já haviam investido tanto, mas principalmente porque algo na casa agora parecia persuasivo. Como se a própria estrutura estivesse sussurrando para eles que ficar era a única opção, que sair seria desrespeitoso. Dia 35. Os sussurros não eram mais sutis, eram constantes, vindos de toda parte. Paredes, chão, teto, até de dentro dos armários fechados e atrás de portas trancadas. E agora eles podiam distinguir palavras. Quase hora. Eles vão ficar. Novos para os antigos. Troca. 41. Dia 38. Jackson acordou e desceu para fazer café. Encontrou 11 lugares postos na mesa de jantar. 11, mas eles eram apenas 4. As 7 cadeiras extras tinham algo nelas. Não pessoas, mas uma presença. O ar era mais denso ali, mais frio, como se algo invisível estivesse sentado em cada uma. E então Jackson viu no espelho da sala de jantar. Por apenas um segundo, o reflexo mostrou o que realmente estava sentado naquelas cadeiras. Figuras esqueléticas e transparentes, vestidas em trapos, com correntes enferrujadas em punhos e tornozelos. E todas as 7 estavam olhando diretamente para ele, suas cavidades oculares vazias de alguma forma transmitindo fome desesperada. Dia 40, a véspera. A família mal dormiu. Estava determinada a sobreviver apenas mais um dia, então poderiam vender a casa e nunca olhar para trás. Clara fez as malas secretamente. Jackson pesquisou hotéis para onde fugir. As crianças ficaram em seus quartos, aterrorizadas. À meia-noite, tecnicamente o início do dia 41, tudo na casa mudou. O ar ficou espesso, difícil de respirar. A temperatura despencou tão rapidamente que gelo começou a se formar nas janelas por dentro, e os sussurros se tornaram um rugido, centenas de vozes todas gritando ao mesmo tempo em uma cacofonia de fúria e dor e promessa sombria. Jackson tentou a porta da frente, trancada. Todas as portas, todas as janelas, trancadas por algo além de fechaduras físicas, elas simplesmente não se moviam, como se tivessem se fundido com as paredes,
A família estava presa. "O que vocês querem?" Jackson gritou para o vazio. "Vamos embora. Vamos deixar a casa. Apenas nos deixem sair." A resposta veio não como voz, mas como visão. As paredes ficaram translúcidas por um momento, mostrando o que existia entre elas, dentro da própria estrutura da casa. Corpos, dezenas deles, preservados impossível e perfeitamente dentro das paredes, do chão, do teto. Escravos que Josiah Whitmore havia assassinado e escondido durante a construção da casa. Crianças, mulheres, homens, todos enterrados vivos dentro da estrutura, suas mortes agônicas impregnando a madeira e gesso, transformando a própria casa em um tipo de tumba consciente e rancorosa. E havia mais, formas mais recentes, menos decompostas, as famílias que haviam ficado além do dia 41, preservadas nas paredes como os outros, seus rostos congelados em gritos eternos. "Não vão embora." Finalmente veio uma voz clara, a mulher de vestido branco que Sophie havia visto, agora materializada completamente no meio da sala. Ela era bonita, mas sua beleza era obscena porque estava meio transparente, e através dela eles podiam ver os ossos, os músculos, a decomposição que tentava se ocultar sob um glamour de vida. "O pacto exige equilíbrio. Josiah levou nossos corpos, a casa tomou nossas almas. E a cada 41 dias, a casa tem fome. Alimentem-na voluntariamente e a transição é menos dolorosa. Resistam, e bem." Ela gesticulou, e imagens inundaram suas mentes. Memórias das famílias anteriores que haviam resistido. Os horrores que sofreram enquanto eram lentamente puxados para dentro das paredes, ainda conscientes, ainda sentindo, tornando-se parte permanente da estrutura, sentindo cada prego, cada passo, cada mudança de temperatura por toda a eternidade. "Temos uma escolha?" Clara sussurrou. "Sempre há escolha," a mulher respondeu. "Podem se render agora e sua transição será rápida. Ou podem lutar, prolongar seu sofrimento e se juntar a nós da mesma forma." De qualquer maneira, às 6 da manhã, quando o dia 41 termina oficialmente, vocês serão parte da casa. Mas sua escolha determina se serão parte silenciosa e pacífica ou parte gritante e torturada. Jackson olhou para sua família. Sophie, apenas 10 anos, tremendo no canto. Ethan tentando ser corajoso, mas com lágrimas escorrendo por seu rosto. Clara, sua parceira de 15 anos, a mulher que ele amava mais que sua própria vida. "Se nos rendermos," ele perguntou, "nossa morte é rápida, sem dor?" "Relativamente," a mulher admitiu. "Vocês adormecem. Quando acordam, são parte de nós, não completamente conscientes, mas também não torturados. Existência nebulosa, não paraíso, mas também não inferno. Apenas espera. Eterna espera pelo próximo 41º dia." Jackson tomou a decisão mais difícil de sua vida. "Nós nos rendemos, mas prometa que as crianças não sentirão nada." A mulher assentiu. "As crianças primeiro, depois vocês adultos, tenham minha palavra." O que aconteceu nas próximas horas não pode ser totalmente descrito, porque transcende explicação física. Mas os vizinhos mais próximos reportaram que, às 5h47 da manhã, ouviram 4 vozes cantando. Uma melodia estranha e hipnótica que parecia não ter fonte, mas vir da própria rua. Quando o primeiro comprador curioso apareceu no dia 42 para uma visita, encontrou a casa perfeitamente preservada, limpa, organizada, como se uma família tivesse acabado de sair para férias. As camas ainda estavam feitas, roupas ainda nos armários, fotos ainda nas paredes, mas havia pequenas mudanças que não deveriam ser possíveis. Nos retratos de família pendurados na parede, se você olhasse muito cuidadosamente, havia agora vultos vagos ao fundo. 4 figuras extras que definitivamente não estavam nas fotos originais. E à noite, se você ficasse muito quieto no meio da casa vazia, poderia ouvir 4 vozes sussurrando das paredes. Uma voz de homem adulto, uma voz de mulher, uma voz de adolescente e uma vozinha de criança. Todas dizendo a mesma coisa, repetidamente, desesperadamente. Não fiquem. Não importa o quão boa pareça. Não importa o quanto amor. Não importa o quão bonita. Contem os dias. No dia 40 corram.
Mesmo que as portas estejam trancadas, quebrem as janelas. Mesmo que suas pernas não funcionem, rastem. Apenas não fiquem para o dia 41. Por favor, aprendemos tarde demais. Não cometam nosso erro. A casa foi listada para venda novamente em outubro de 2024. Ainda está disponível. O preço foi reduzido 3 vezes. É uma pechincha incrível. Uma mansão histórica por uma fração de seu valor. Tudo o que você precisa fazer é assinar os papéis e se mudar. Apenas lembre-se, não importa o quanto ame a casa, não importa quanto tenha investido, não importa o que sussurrar para você ficar. No dia 40 corra, porque a casa está sempre faminta e sempre precisa de mais. E se você está pensando que isto é apenas uma história, apenas lenda urbana, então pergunte a si mesmo, por que uma mansão tão bonita, tão grande, em localização tão desejável, continua no mercado mês após mês, ano após ano? O que os corretores de imóveis sabem, mas não dizem? O que as letras miúdas realmente significam? 41 dias. É tempo suficiente para se apaixonar, para chamar de lar, para baixar a guarda. E então, quando você percebe que algo está terrivelmente errado, já é tarde demais. Você ama demais o lugar para sair. O lugar ama você demais para deixar você ir. E no dia 41, essas duas formas de amor se encontram e se fundem e se tornam uma. E você se torna parte da casa. E a casa se torna parte de você. E a distinção deixa de ter significado. Para sempre, para sempre, para sempre. Sussurrando nas paredes, esperando os próximos inquilinos,